Dizem que o monstro mais assustador de todos é o ser humano, pois são mais reais e depravados do que qualquer coisa que possa se encontrar em um livro ou na tela da TV. No vídeo de hoje, vamos descobrir como os verdadeiros monstros são e como podem estar tão próximos com o seu vizinho. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho. Vamos começar! David Alan Turpin e Louise Ann Robinette eram namorados do ensino médio, apesar de David ser 8 anos mais velho. Quando Louise tinha 16 anos e David 24, o casal fugiu para Perrysburg, na Virgínia. Eles voltaram para casa quando os pais de Louise registraram uma queixa na polícia, porém seu pai permitiu que eles se casassem posteriormente. Louise tinha motivos mais sombrios para querer se casar. Talvez ela visse esse casório como uma fuga, pois ela, sua irmã e uma prima eram rotineiramente abusadas pelo avô materno em troca de dinheiro. Ainda assim, é preciso olhar para David com suspeita. Mesmo ainda frequentando o ensino médio, ele já era um adulto, e é duvidoso que seu relacionamento com a garota 8 anos mais nova fosse totalmente altruísta. Em 1988, Louise teve sua primeira filha, Jennifer, e 12 irmãos a seguiram, 10 meninas e 3 meninos, sendo o mais novo nascido em 2015. A infância de Jennifer não foi diferente da de outras crianças suburbanas. Seu pai era engenheiro elétrico, com um emprego bem remunerado, e sua mãe era dona de casa. Eles moravam em uma casa nova, em um bairro agradável, quase uma família modelo do sonho americano. Porém, esse sonho rapidamente se transformou em um pesadelo. Com o passar do tempo, Louise deixou de limpar a casa, e em pouco tempo ela foi tomada por mofo e lixo acumulado. Seu humor se tornou volátil, e Jennifer nunca sabia se fazer uma pergunta resultaria em uma resposta amorosa e impaciente, ou se seria chamada de burra e arrastada pelos cabelos pelo cômodo inteiro. Jennifer foi a única criança a frequentar a escola, embora só tenha sido permitida ir até o 3º ano. Ela descreveu como era forçada a ir sem banho e com roupas sujas. O cheiro era tão forte que outras crianças se recusavam a brincar com ela, então ela permanecia bastante isolada e deprimida. Em 1999, a família havia se mudado para Fort Worth, no Texas, e mais algumas crianças haviam nascido. O abuso havia escalado constantemente, passando da negligência para o abuso físico, e eles pareciam encontrar prazer perverso em achar motivos para machucar as crianças. Colorir fora das linhas era motivo para ter o cabelo puxado ou ser jogado contra a parede. Uma das crianças cometeu o erro de entrar no quarto dos pais e foi empurrada escada abaixo. Depois de se mudarem para Rio Vista, também no Texas, as coisas pioraram ainda mais, quando David e Louise abandonaram todas as crianças, exceto 2 das mais novas, em um trailer isolado em sua propriedade. As crianças nunca podiam sair sem os pais, e David e Louise só traziam mantimentos uma vez por semana ou a cada 2 semanas, nunca trazendo comida suficiente para alimentar tantas crianças por aquele período de tempo. Elas só podiam fazer uma refeição por dia, geralmente consistindo em um sanduíche de pasta de amendoim ou mortadela. Os pais comiam comida pronta ou refeições maiores na frente das crianças, e frequentemente deixavam coisas como tortas de abóbora e maçã, provocando as crianças e as punindo se roubassem comida. Jordan Turpin diz que frequentemente se via reduzida a comer ketchup, mostarda ou gelo, e ela e seus irmãos estavam constantemente com fome. Em 2010, Jennifer, que estava sofrendo de depressão e temendo pela segurança de seus irmãos, decidiu fugir. Ela pegou carona até a cidade e desesperadamente tentou encontrar um lugar para morar e um emprego. Infelizmente, sua falta de educação tornava praticamente impossível preencher formulários.
Sobrecarregada e preocupada com o que aconteceria com os outros na sua ausência, Jennifer retornou para casa depois de apenas um dia de liberdade. Nesse caso, a negligência de seus pais foi favorável, pois eles não descobriram a sua tentativa, o que provavelmente salvou a sua vida. Em 2014, os Turpin se mudaram para Paris, na Califórnia, e a casa que deixaram para trás no Texas estava cheia de fezes, lixo apodrecido e animais mortos, além de camas com correntes presas. Você pensaria que isso por si só seria motivo para alguma reclamação ou chamado à polícia, mas de alguma forma eles conseguiram escapar. Na Califórnia, a maioria dos vizinhos nem percebia que havia crianças. Outros diziam que elas só saíam depois do anoitecer, falavam apenas quando falavam com elas e pareciam desnutridas e nervosas. Novamente, é estranho que isso não tenha suscitado nenhum tipo de chamado aos serviços de proteção à criança. Mesmo que a aparência das crianças não despertasse suspeitas, o cheiro deveria ter sido um indicativo de que algo estava errado. A combinação de fezes humanas, animais mortos e lixo em decomposição é difícil de esconder e pode ser percebida a uma distância considerável. As crianças só podiam tomar banho uma vez por ano e não podiam usar o banheiro. Isso por si só é chocante e colocava as crianças em alto risco de problemas de saúde. O lixo atraía ratos e acredita-se que os gatos tenham sido adicionados para caçá-los, em vez de oferecer qualquer benefício emocional às crianças, já que eram deixados para morrer e apodrecer na casa. Além das preocupações com a saúde, isso certamente causou danos psicológicos. Ser acorrentado a uma cama, passar fome na maior parte do tempo e assistir a um gato morrer e se decompor lentamente é sem dúvidas uma situação desesperadora. Pelo menos uma criança provavelmente se perguntava se esse também seria o seu destino. Nesse ponto, algumas pessoas provavelmente estão se perguntando por que os outros membros da família não levantaram um alarme de que algo estava errado. Afinal, estamos falando de quase 30 anos de abuso antes que David e Louise finalmente fossem descobertos. A distância era um fator. Morar em estados diferentes tornava fácil evitar visitas, e vários parentes disseram que simplesmente nunca lhes era permitido ver as crianças. A única coisa que eles viam eram fotos cuidadosamente encenadas no Facebook, o que apenas mostra que você não deve confiar em tudo que vê nas redes sociais. Além de serem mantidos em condições desumanas, as crianças também eram mantidas ignorantes. Não havia forma de educação, além dos primeiros anos de escola de Jennifer, e do que eles conseguiam rapidamente absorver em momentos roubados da TV. A maioria das crianças nem mesmo conseguia escrever seus próprios nomes, e não tinha um entendimento firme de coisas simples como medicamentos ou a polícia. Louise se certificava de ensiná-los coisas como em que série estavam ou estariam com base em sua idade. Presumivelmente, caso algum dia estivessem em algum lugar onde pudessem ser questionados. Porque, em uma reviravolta bizarra, eles chegaram a ir para a Disneylândia. David e Louise eram obcecados pela Disney e até tinham placas personalizadas iguais para seus carros. É difícil imaginar a lógica por trás de privar seus filhos de comida, agredi-los e isolá-los, e depois levá-los em viagens aleatórias a um parque temático. É difícil compreender passar um dia no Reino Mágico apenas para voltar para uma casa que faz uma prisão parecer uma estadia em um hotel de luxo. Embora David tivesse um bom emprego, Louise gastava o dinheiro rapidamente, acumulando uma quantidade impressionante de roupas e brinquedos para as crianças, que não podiam abrir ou tocar. Seria interessante fazer um estudo psicológico sobre Louise para entender a sua motivação. Será que ela estava passando por algum tipo de conflito mental, com um lado tentando proporcionar às crianças uma infância que ela não teve, enquanto o outro lado as ressentia por não passarem pelo mesmo abuso que ela sofreu? Ela tinha algum tipo de transtorno mental, ou era apenas, como muitos dizem, uma pessoa terrível? Tão reprimidos e amedrontados quanto os filhos Turpin estavam,
a vontade interior deles não podia ser sufocada o bastante para impedir formas pequenas de rebelião. As crianças mais velhas ganharam um telefone para que seus pais pudessem enviar ordens, e de alguma forma elas também conseguiram um smartphone antigo e outros dispositivos. Em segredo, assistiam a programas de televisão e vídeos no YouTube. Jordan, em particular, descobriu Justin Bieber, e seus vídeos a ajudaram a ganhar força, além do desejo de se libertar e descobrir o mundo real. Sua descoberta veio com um preço, pois um de seus irmãos, provavelmente na tentativa de desviar o abuso de Louise, contou à mãe sobre os vídeos que Jordan estava assistindo. Em uma fúria, Louise quase estrangulou a filha até a morte. Este evento traumático não impediu Jordan e acabou a dando ainda mais força. Ela começou a postar vídeos cantando nas redes sociais, quando um espectador curioso perguntou por que eles sempre estavam dentro de casa e acordados à noite. Jordan revelou alguns detalhes sobre sua situação, e o espectador disse que isso não estava certo e que ela precisava ligar para a polícia, o que confirmou a crença de Jordan que havia algo errado no modo como seus pais os tratavam. Lentamente, Jordan começou a fazer planos para escapar, talvez sentindo que seu controle poderia estar escapando. David e Louise passaram a acorrentar seus filhos às camas por períodos mais longos. Jordan lembra de estar em um quarto com duas de suas irmãs mais novas, que estavam acorrentadas por 4 meses. Nos 2 anos em que ela vinha planejando com sua irmã Jennifer, ela entendeu que precisaria de provas do abuso se esperasse tirar todos de lá. Com a permissão delas, ela tirou fotografias de suas irmãs mais novas, com um dos celulares desativados de seu irmão. Em 24 de janeiro de 2018, Jennifer e Jordan ficaram horrorizadas quando Louise anunciou que se mudaria para Oklahoma no dia seguinte. Com as coisas escalando dessa forma, ambas temiam que nem todos sobreviveriam à viagem. Sabendo que era agora ou nunca, Jordan esperou até ficar escuro e escapou pela janela. Ela correu por várias ruas, tremendo de medo. A partir de alguns episódios que ela havia assistido de uma série escondida chamada Cops, Jordan sabia que precisava usar o celular para ligar para a polícia, mas estava tendo dificuldades para fazê-lo. Ela nunca tinha falado com alguém ao telefone antes e não sabia o que dizer, ou se alguém acreditaria nela. Finalmente, ela fez a ligação mal conseguindo pronunciar as palavras, enquanto descrevia a situação em casa para o operador da chamada de emergência. Quase parecia bom demais para ser verdade, quando seus pais foram presos 2 horas depois. A polícia no local ficou horrorizada com as condições. O lugar estava imundo, coberto de excremento humano e lixo. Eles resgataram o que acreditavam ser 13 crianças, e seu horror só aumentou quando perceberam que 7 delas eram adultos. Nesse ponto, Jennifer, a mais velha, tinha 29 anos e pesava apenas 37 quilos. Uma garota de 11 anos tinha a circunferência do braço de um bebê, com 4 meses e meio de idade. Eles foram levados ao hospital para tratamento, para avaliar o quanto de dano havia sido feito e o que seria necessário para revertê-lo ou se era irreversível. David e Louise foram acusados de tortura, cárcere privado, abuso de um adulto dependente e abuso infantil. Ambos negaram as acusações, mas se declararam culpados no ano seguinte. Eles foram condenados à prisão perpétua, mas terão direito à liberdade condicional após 25 anos. Uma criança os perdoou, e várias tiveram o direito de escolher visitar seus pais na prisão. Porém, pelo menos 10 deles terão ordens de restrição de 10 anos contra David e Louise. Em um mundo perfeito, poderíamos ver que a fuga de Jordan marcou o fim de um pesadelo para as 13 crianças, mas infelizmente, para a maioria deles, suas vidas só melhoraram marginalmente. Todas as crianças menores de 18 anos foram colocadas em lares adotivos, onde muitas delas sofreram abusos repetidos por pessoas que acreditavam que iriam ajudá-las. Embora tenham sido arrecadadas doações generosas para todos eles, para moradia e educação,
eles não conseguem acessar os fundos, e vários dos irmãos mais velhos estão vivendo nas ruas, provavelmente se perguntando por que alguém se deu ao trabalho de salvá-los. Jordan e Jennifer, pelo menos, são duas luzes que brilharam. Jordan recebeu seu diploma no ensino médio em 1 ano, especialmente gostando das disciplinas de inglês e matemática. E Jennifer está trabalhando em um restaurante e escreve músicas pop cristãs que espera compartilhar com o mundo um dia. Seu sonho é se tornar uma autora publicada. Esse caso nunca recebeu a atenção que merecia, e uma vez que o drama das prisões e do resgate das crianças desapareceu, eles foram rapidamente esquecidos. De muitas maneiras, a sociedade falhou com os irmãos Turpin. Estremecemos de horror com o abuso deles e nos tranquilizamos pensando que tudo ficaria bem agora que os culpados foram levados à justiça. E, infelizmente, como vimos, não foi isso que aconteceu. Por mais difíceis que sejam as coisas, os irmãos Turpins fazem um esforço para se reunirem. Eles têm um vínculo poderoso, e é desse vínculo que eles tiram forças, porque no final, eles sabem que têm uns aos outros. E esse foi o caso da família Turpin. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse caso, e apoie o canal deixando o seu like e se inscrevendo. Já estamos quase batendo 500 inscritos. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.